Olá, tudo bem? Meu nome é Roberta Nasa. Hoje eu quero falar com você sobre a humilhação de quando a gente entra no deserto, de quando a gente é abandonada pelo nosso esposo, a dor, o constrangimento e a humilhação que é tamanha. Eu faço vídeo sobre restauração pessoal e esse canal é para você que acabou de entrar no deserto, que acabou de ser abandonada pelo seu esposo, porque eu fui restaurada em Cristo e é isso que eu faço aqui no meu canal diariamente, é tentar levantar você, tentar te ajudar para que você saia desse lugar e para que você não entre na ilusão de achar que você só vai ser feliz de novo quando o seu casamento for restaurado. O meu casamento não foi restaurado, eu estava no deserto há mais de 3 anos, porque em um ano eu consegui, através de Cristo, me restaurar e tinha essa ilusão também que você tem, acredito que você também tem, de quando a sua restauração ela só vai ser completa, só vai ser plena de quando seu marido voltar para casa. Então, como eu já acabei de falar, meu casamento não foi restaurado e eu consegui, através da palavra de Deus, daquilo que Deus fez na minha vida, sair desse fundo de poço, desse lugar terrível que a gente passa, de humilhação, de vergonha, de constrangimento, de tudo de ruim, infelizmente. E hoje eu quero compartilhar com você duas histórias, na verdade. Hoje eu não vou abrir a minha Bíblia, mas ela está aqui pertinho de mim, está aqui grudadinha comigo, que eu não me desgrudo dela. E todas as vezes, como eu falo com vocês, eu tenho uma conversa com o Espírito Santo me conduz a falar aquilo que Ele quer que eu passe, a mensagem que Ele quer que eu passe. E hoje eu vou trazer para você, não precisa abrir a Bíblia hoje, mas essa mensagem que eu vou trazer para você está na Bíblia. E Deus ele me conduziu a falar para você hoje sobre a vida de duas mulheres na Bíblia, que é a Noemi e a Ana. Duas mulheres que passaram por humilhações extremas, constrangimentos extremos, mas conseguiram, através de Cristo, através da fé dela, através daquilo que Deus tinha reservado para elas, conseguiram superar. E eu vou começar a contar para vocês aqui, olha, que Noemi, ela passou por toda aquela humilhação, né, dos filhos dela terem morrido, o esposo dela ter morrido também, sobrou as noras, você conhece essa história, mas a vergonha principal de Noemi estava na volta. Ela não tinha opção, mas ela não ficou parada, ela se movimentou, por mais que ela estivesse com dor, por mais que ela estivesse quebrantada, por mais que ela estivesse em frangalhos, o coração dela estivesse todo dolorido, a alma dilacerada, mas ela se movimentou. Ela saiu daquele lugar de derrota, que já estava ruim, e foi para um lugar que ela seria muito mais humilhada, porque ali, no lugar onde ela voltou, ela encontraria com os parentes, né, dela, parente do esposo também, e naturalmente, quando ela chegasse naquela cidade, as pessoas iriam falar: e aí, Noemi, o que aconteceu com você? Você saiu daqui para fugir da fome, foi para lá, passou por muitos constrangimentos, e agora você voltou sem seu esposo e sem seus filhos também, e agora? Ela naturalmente ela pensou nisso, mas ela fez um movimento, ela saiu daquela cidade que tinha acontecido muitas tragédias na vida dela, mas quando ela chegou lá, ela naturalmente ela passou por esses constrangimentos das pessoas fazendo fofoca umas com as outras, falando, comentando sobre a vida dela. Eu acredito que naquele dia, aquela notícia da vinda de Noemi junto com Ruth foi o comentário do dia, da semana e do mês. E assim também acontece com a gente, né? Quando a gente entra no deserto, a gente faz de tudo para poder esconder das pessoas o que está acontecendo, porque é uma vergonha terrível aquilo que a gente passa. E a gente faz o possível para ninguém saber. A gente sabe que isso é impossível, porque as notícias correm, as pessoas sabem de tudo que está acontecendo. E foi também o que aconteceu comigo. Eu fiz de tudo para as pessoas não saberem o que estava acontecendo. Eu evitava comentar, eu evitava sair na rua, porque quando eu saía na rua eu encontrava com pessoas que naturalmente perguntariam do meu esposo também, porque vinham muito nós dois juntos e era uma prática, né? Quando nós dois estávamos sempre, como nós dois estávamos sempre juntos, as pessoas sempre perguntavam por ele, e minha vontade às vezes era debulhar aquilo tudo na vida, na conversa, falar tudo com as pessoas o que estava acontecendo, e também na mesma proporção que eu queria falar, eu queria me reservar, porque a humilhação era tamanha, porque era como se fosse assim: poxa, ele te largou por uma outra mulher mais nova, inclusive até a OM é loira, tá, gente? Eu sou moreninha, a OM é loira. Então, era uma vergonha terrível, terrível, terrível. E hoje de manhã Deus me fez lembrar dessa passagem de Noemi, né, da história de Ruth, que acompanhou ela nesse processo todo. E vocês sabem que ali, né, através de toda aquela volta que Noemi teve, né, junto com Ruth,
saiu a descendência do rei Davi, porque Ruth, ela encontrou Boaz dela, e através do relacionamento dela, ela acabou dando um netinho para Noemi, porque ela, né, ela preferiu ficar com ela. Ruth ficou com a nora, e ela, né, naturalmente teve um netinho ali, vamos dizer, né, um netinho postiço, mas teve, e a descendência de Davi veio dali. Mas o foco dessa passagem que eu quero falar para você da vergonha é quando a gente tem que retornar para o nosso lugar de vergonha, para o nosso lugar de derrota, e a gente não tem opção, porque na verdade nós temos, né? Todos nós temos sempre uma opção, mas quando você opta por fazer a vontade de Deus, é Deus que vai ditar as regras, é Deus que vai falar o caminho que você tem que ir, para onde que você tem que ir, a hora, o momento. Deus que vai estar falando o tempo todo com você através da sua conexão, através da sua intimidade com o Espírito Santo. É Ele que vai conduzir o seu caminho. Eu creio que com a Noemi também não foi diferente. Ela deixou ser conduzida pelo Espírito Santo, porque ela voltou para a cidade onde ela seria muito envergonhada. No meu caso, eu não tive que sair daqui da minha cidade, quase que eu saí, porque a vergonha era tamanha, mas eu permaneci aqui. Foi no lugar, o meu Lodebar, né, a minha caverna de Adulão, né? Eu falo bem assim, esse lugar onde eu moro hoje, que eu já estava antes da separação, que a gente já estava aqui há muitos anos, foi o lugar onde eu tive que ficar, né? Ao contrário de Noemi, que ela teve que sair, foi o lugar que eu tive que ficar para Deus tratar comigo, assim como Deus também fez com Noemi. Eu quero trazer para vocês também a vida de Ana, uma mulher que você também provavelmente conhece a vida dela, e ano após ano para cultuar o Senhor lá em Jerusalém. E eu imagino que, ao contrário de Noemi, que tinha um povo que ela iria passar por vergonha, uma cidade, uma nação, Ana também não foi diferente. Mas Ana tinha duas pessoas em especial, né, especificamente, que era a Penina e o próprio marido, né? Que o marido achava que por ele dar tudo para ela, que por ele não deixar ela passar por nenhum tipo de necessidade, um filho para ela não teria tanta importância. Olha só a cabeça desse homem, né? A insensibilidade. E não deixando de falar também da própria Penina, que infernizava a vida dela dia e noite. E nesse trajeto que Ana tinha que ir lá para Jerusalém para adorar uma vez ao ano, todas as vezes que ela chegava lá, né, provavelmente cada ano que ela iria, o que está na Bíblia, não provavelmente, é o que está na Bíblia, né, ela encontrava, as pessoas viam Penina com um filho atrás do outro e ela sozinha, né, e ela tinha que percorrer esse caminho de humilhação, ela tinha que percorrer esse caminho de derrota. Eu imagino como que não ficava o coração de Ana, sabendo que chegaria lá naquele lugar e as pessoas sempre estariam comentando, olha lá, mais um filho, e ela estéril. E ainda mais que naquela época a esterilidade era considerada como uma maldição, né? As mulheres que não tinham filhos eram consideradas amaldiçoadas. Então a dor de Ana, ano após ano, ia se estendendo, ia se prolongando, e ela teve que também passar por esse processo de dor, ela teve que passar por esse processo doloroso até ela aprender a confiar totalmente em Deus, assim como Noemi também confiou. Eu quero trazer para vocês também, eu anotei aqui para eu não esquecer, eu coloquei aqui sobre a volta delas, né? A Noemi, ao contrário de Ana, ela voltou uma vez só, né? Ela teve que retornar para a cidade dela uma vez, mas Ana tinha que fazer o trajeto ano após ano. Às vezes você está aí, está me assistindo, e você passou por um fundo de poço, né, por um momento terrível na sua vida, quando o seu marido te largou, te abandonou, né, que eu falo assim, mas de uma forma, né, bem, não é a forma pejorativa, mas infelizmente é a forma que eles fazem, né. Às vezes ele largou você e você passou por um processo só naquele momento de dor, de vergonha, mas às vezes você passou por vários momentos igual a Ana passou. Às vezes você passou por um único momento de dor, um único momento de depressão, de tristeza, de vergonha, mas às vezes, assim como Ana, você tenha passado várias e várias vezes. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu achava que uma coisa estava suficiente, que eu falei assim, Senhor, acaba com isso pelo amor de Deus. Eu falava, Senhor, acaba isso pelo amor de Deus, porque eu não aguento mais. Então vinha uma humilhação pior, ou outra mais ou menos, ou outra um pouquinho pior, mas não parava de vir, uma coisa atrás da outra. E assim eu me lembro do livro de de Jó, né, que chegava os funcionários dele falando, olha, um dos seus filhos morreram, toda a sua plantação foi queimada, e toda hora quando ele pensava que não, vinha uma notícia de uma tragédia. Assim foi a mesma coisa que aconteceu comigo, quando eu pensava que não, que
a tempestade estava, como é que eu vou dizer, estabilizada, não resolvida, vinha uma notícia pior. E inclusive eu até quero comentar com vocês aqui hoje. Eu falo sorrindo porque a partir do momento que Deus me curou, eu tenho essa honra, esse prazer de falar com você sorrindo, porque isso já não me dói mais. Mas eu quero compartilhar aqui com vocês, abrindo uma aspa, porque eu sempre faço isso, e Deus sempre me traz à memória aquilo que eu tenho que falar para vocês. No dia que eu recebi a notícia a intimação, acho que foi a intimação do divórcio, nossa, aquele dia foi terrível. E meu filho, né, o mais velho, estava aqui comigo nessa casa nesse dia, e eu acho que foi a única vez na vida que hoje ele tem quase 30 anos, mas a única vez na vida que ele me viu chorando tanto, e eu não parava de chorar. E meu choro era aquele choro, como diz a Bíblia, aquele choro amargo, aquele choro doloroso, aquele choro que não parava, né? Quando meu esposo saiu de casa, eu falo meu esposo porque o divórcio não saiu ainda. Quando ele saiu de casa, ele logo deu entrada, né? Interessante que ele já estava caminhando para fazer isso. Eu falo sempre que não foi de repente, mas também não foi assim. Para não ficar muito confuso, foi meio que premeditado, meio que de repente. Porque logo assim que ele já estava no princípio para sair, porque ele estava de idas e vindas, né? Daqui para onde a OM estava, que ele achava que eu não estava percebendo, porque ele teve o mesmo comportamento que ele teve há um tempo atrás, que ele teve um relacionamento com ela. Então, peraí que eu vou tossir. Eu vou tossir. Então, o que acontece? Ele estava conversando com o advogado, né, o advogado dele, e ele ligou para mim, né, ele já estava lá, né, já estava indo e vindo, e eu senti que tinha uma coisa estranha. E ele estava com o advogado e ele ligou para mim em videochamada com esse advogado, oi, aquela coisa toda, tal. Aí ligou, depois eu fui ver que naquele dia que ele ligou, que ele ainda estava em casa, ele estava dando entrada no divórcio. E ele voltou naturalmente, achando que eu não estava percebendo que tinha alguma movimentação diferente, porque na verdade eu não queria acreditar que aquilo ali estava acontecendo de novo. Mas enfim, eu sempre gosto de ressaltar, tá, gente, que ele não foi 100% errado. Eu também tive a minha parte de culpa, a minha parcela. Mas eu decidi me curar. É isso que é importante. Então, no momento em que eu recebi a notificação para poder ir no fórum, para ver, né, o que se tratava, que eu imaginei que fosse, eu não sei se eu recebi pelo correio ou foi pelo WhatsApp, eu não sei a notificação, não me recordo agora. Mas enfim, não, minto, foi no dia que ele ligou, de lá que ele já estava com ela, que eu não sabia ainda que ele estava com ela, mas eu sabia que alguma coisa ruim tinha acontecido. Aí, enfim, ele pegou e me ligou pedindo a foto da certidão de casamento, porque ele ia dar entrada no divórcio. Naquele dia, o meu mundo caiu, eu fiquei desesperada, eu não sabia o que fazer. Então meu filho estava no momento dessa hora que ele ligou, e eu só me lembro que eu agarrei com meu filho e eu chorei tanto, eu acho que ele também chorou, mas não deixou eu ver porque ele estava abraçado comigo. Mas aquele dia o meu choro foi tão triste, foi tão amargurado, e eu chorava, não sabia mais o que fazer. E chorei. Então, aquele dia eu achei que seria o pior, né? Mas coisas piores ainda vieram depois disso, que eu não vou contar agora para o vídeo não ficar muito grande. Mas enfim, eu passei por muitas e muitas situações, assim como a Ana também, situações de constrangimento, que me fizeram chegar até aqui hoje. Então hoje eu louvo a Deus por Ele ter me escolhido para estar aqui falando isso para você, porque hoje eu sou uma pessoa diferente, uma pessoa transformada. Hoje eu sei a quem eu devo depender, a quem eu devo confiar. Minha dependência emocional não está absolutamente em ninguém, somente em Deus. Então, com essa clareza, com essa firmeza, com essa autoridade, com essa coragem, é que eu falo aqui para você hoje. Para você, o quanto mais rápido você se curar, o quanto mais rápido você encontrar Jesus na sua vida, deixar Ele tocar suas feridas, que às vezes são tantas feridas, mas a principal, vamos dizer assim, que é desse momento que você entra no deserto, né? Que é a principal que você está vendo agora, porque na verdade nós temos outras feridas, né? Ferida da infância, da adolescência, de pai, de mãe, de professor, professora, uma infinidade de patrão, uma infinidade de feridas, bloqueios, então nem se fala. Então eu fui passando por esses processos de dor, de processos de humilhação, assim como a Ana também passou. Mas talvez você tenha passado só uma vez, conseguiu se restaurar, ou conseguiu entender o que Deus queria para você, assim como foi com Noemi. Mas também até a Noemi chegar nesse processo da Ruth casar com Boaz,
e, e prosseguir com a vida dela, elas passaram por algumas humilhações, né? Elas ficaram lá na cidade, dependendo da ajuda das pessoas, Ruth catando as espigazinhas lá para poder alimentar as duas, mas graças a Deus que no final deu tudo certo, tanto para Noemi e Ruth, também como para Ana. E para a gente finalizar esse vídeo, eu quero falar para você o seguinte, olha, Ruth, ela estava, deixa eu ver aqui o que eu coloquei. Ruth, ela tinha uma pessoa do lado dela, coladinha, grudadinha lá, que era a Ruth, não, Noemi, perdão. Noemi tinha uma pessoa grudadinha lá com ela, que era a Ruth, ajudando ela o tempo todo, talvez até colocando comida na boca dela, talvez até fazendo outras coisas mais que a Bíblia não menciona. Mas já a Ana, ela estava praticamente sozinha. Ela estava sozinha, não tinha ninguém que pudesse ajudá-la. O marido achava que estava tudo bem com ela, por ela não ter filhos. Ah, tá tudo bem, ok. Você tem uma conta, vamos dizer assim, uma conta bancária maravilhosa. Você se come do bom e do melhor. Você mora na melhor casa. Você quer mais o quê, né? E por outro lado, a outra infernizando lá, jogando na cara dela. Olha, eu tenho tantos filhos, você não tem, né? Você imagina como que ela não deve ter sofrido, né? No meu caso, eu sempre falo para vocês, eu tive uma rede de apoio pequena, mas graças a Deus eu tive. E a pessoa que principalmente estava ali comigo, né, apesar de que ela estava em outro estado, que foi a minha irmã, eu sempre menciono ela aqui, às vezes eu falo o nome dela, às vezes eu não falo. Mas ela esteve comigo nesse momento tão triste, e eu creio que se ela pudesse estar comigo aqui no momento que aconteceu tudo, ela seria essa pessoa que faria comida para mim, ela seria essa pessoa que estaria comigo aqui, cuidando de mim, porque faz parte do caráter dela, ela é dessa forma. Então, às vezes, você pode ter uma pessoa aí perto de você que esteja te ajudando, ou não. Às vezes você pode estar como Ana, não tinha ninguém perto, foi ela e ela. Mas em todos os momentos, tanto na vida de Noemi como na vida de Ana, Deus estava presente. Assim como Deus esteve presente na minha vida, Ele está presente até hoje, me guiando, me moldando, me mostrando o caminho, me dando direção daquilo que eu tenho que fazer, mostrando aonde que eu tenho que ir, independente se você tem uma pessoa aí com você agora ou não, independente se você acha que está sozinha, mas peça a Deus para mandar para você uma pessoa que possa te ajudar. Talvez você não tenha ninguém agora, talvez você esteja num lugar que os seus parentes estão longe, talvez você não tenha mais parentes vivos, porque são tantas histórias que eu ouço, tantas coisas que eu tenho contato todos os dias, e eu sei que tem situações que às vezes a pessoa não tem ninguém, os parentes todos morreram. Mas você pode observar na Bíblia, na palavra de Deus, que em nenhum momento Deus nos abandona, em nenhum momento Ele vira as costas para nós, pelo contrário. Por mais que a minha irmã estivesse comigo, mesmo em outro estado, me ajudando. Eu falei para vocês em alguns vídeos que ela me ajudou financeiramente quase durante um ano, mas quem estava comigo 24 horas era Deus. Eu louvo a Deus pela vida da minha irmã. Tive colegas aqui também, tive pessoas que me ajudaram na minha cidade, pessoas que estiveram comigo também não puderam estar 24 horas porque elas tinham a vida delas também. Mas eu estou falando um caso específico de, às vezes, você pode ter uma pessoa que está com você aí, mas também às vezes você pode não ter. Saiba que eu estou aqui hoje para trazer essa mensagem para você, que independente daquilo que esteja acontecendo com você, por pior que seja a sua dor, por mais que você tenha que ficar no lugar onde você está, como foi o meu caso, ou talvez você tenha que voltar para a sua cidade humilhada, as pessoas possam ver você, não deu certo, foi rejeitada, foi abandonada, que a gente carrega, infelizmente, a gente carrega não é o selo que eu quero falar, não é essa marca, né, vamos dizer assim, né, essa marca na nossa vida, né, que só Deus Ele pode tirar de nós. Mas independente da situação que você esteja agora, eu vim aqui para falar hoje para você, não se preocupe, porque Deus Ele vai ser o seu socorro presente, mergulhe na palavra de Deus, entra em um propósito com o Senhor, não importa aquilo que você venha fazer, mas esteja com a sua vida alinhada no altar do Senhor, porque eu tenho certeza que Ele vai te curar, Ele vai tirar essa dor do seu coração, assim como Ele fez comigo. Quando eu estava nesse período, gente, eu tô com uma alergiazinha aqui, quando eu estava nesse período de deserto, que ficou exatamente um ano, aquele terrível, né, aquele deserto terrível, que você não vê motivo para você sorrir, você não consegue encontrar alegria em nada, você é uma ferida ambulante. Eu fiquei
um ano nesse processo. Mas depois que isso foi passando, que eu fui entendendo, fui permitindo que Deus curasse a minha vida, as minhas dores, que Deus me moldasse por inteiro, não só a partir do momento que ele tinha saído de casa, mas a partir do momento que eu entendi que lá atrás eu já tinha ferido o coração de Deus, muito antes de conhecê-lo. Deus, ele começou a operar milagres na minha vida e eu não precisei esperar, eu não fico à disposição, não precisei esperar a volta dele para eu ser feliz. Eu sempre gosto de falar aqui nesse canal também que eu sou a favor da restauração do casamento, mas você, se optou ficar sozinha, isso é você e Deus. Se você está casada e você quer lutar você já está casada e quer lutar para que o seu casamento melhore, isso é louvável. Se você também já está no segundo casamento, porque talvez você, por N motivos, por agressão, talvez por incompatibilidade, né, no relacionamento, você já não tinha mais conversa, independente da sua situação. Saiba que você tem um Deus que pode restaurar a sua vida, consertar todas as coisas, e Ele é o único, Isso eu estou te falando porque quando eu entrei no deserto, eu acho que mais de 30 cursos para poder conseguir tirar essa dor que a gente fica. Eu mergulhei em cursos terapêuticos para poder eu conseguir tirar essa dor e fiz tanta coisa, mas nada teve a capacidade nem o poder de tirar e arrancar essa dor do meu coração, a não ser Jesus Cristo. Então, o que eu desejo para você é que você mergulhe na palavra de Deus, que você encontre auxílio, que você tenha o desejo de beber e comer da palavra, que a palavra de Deus seja a sua fonte, o seu manancial, que você mergulhe realmente na palavra dele para que você seja curada, em nome de Jesus. A partir disso eu fiz um e-book com os primeiros socorros para você que está aí no deserto, para você sair logo disso aí, para você entender como que você tem que sair daí. Não é um livro grande, um livro que você lê em 20 minutinhos, é um e-book curtinho, pequenininho. E se você quiser adquirir ele, entra aí no link que vai estar na descrição do vídeo, comente, compartilhe e que esse vídeo possa alcançar o seu coração, que você possa ter entendido aquilo que Deus pediu para falar para você hoje. Amém? Até o nosso próximo encontro em nome de Jesus. Eu sei que Deus vai curar essa dor, tá?